Turma do 7º ano, vamos para a nossa primeira videoaula sobre HQs, ou histórias em quadrinhos. Bom, pessoal, vamos continuar com os nossos estudos sobre histórias em quadrinhos. Aqui eu trouxe para vocês as principais características. As histórias em quadrinhos são um texto narrativo. Por que um texto narrativo? Porque qual é a função comunicativa de um texto narrativo? A função comunicativa de um texto narrativo nada mais é do que contar. E é isso exatamente que as histórias em quadrinhos fazem. Elas contam a história para a gente. Essa história, ela tem uma sequência de ações e essas ações, elas são separadas, fragmentadas em quadros. Ações que são realizadas pelos personagens que têm as suas falas representadas em balões. Os tipos de balões, inclusive, nós já estudamos em sala. Nós vimos que tem vários tipos de balões. Balão para fala, balão para o grito, balão para sussurro. Nós vimos também que existem 3 tipos de linguagens que podem ser usadas nas histórias em quadrinhos. A linguagem verbal, a não verbal ou a mista. Linguagem verbal, só relembrando, é aquele tipo de linguagem que nós utilizamos palavras. A não verbal é o tipo de linguagem que nós usamos imagens ou gestos. E a mista é quando nós utilizamos as duas coisas. E interjeições, vocês sabem o que é? Olha só, interjeição é uma palavra que expressa emoção, sensação ou estado de espírito. A mesma coisa serve para locuções interjetivas, tá? Então, olha só, vou dar um exemplo. Quando você tá com raiva, que você fala assim, droga! Esse droga que você falou é uma interjeição. Quando você cai e se machuca, você fala, ai! Esse ai também é uma interjeição. Quando você tá feliz e você faz, eba! Esse eba que você faz também é uma interjeição. Então, a gente pode observar que essas palavrinhas a gente só utiliza quando a gente quer expressar alguma emoção, alguma sensação. Ok? Metáforas visuais. As metáforas visuais são desenhos que indicam sentimentos. É muito comum, é muito normal, a gente com certeza já viu em algum lugar, algum desenho, alguma história em quadrinho, em alguma tirinha, um personagem apaixonado. Aí o que o autor faz? Em volta desse personagem, ele desenha vários corações. Esses corações, eles servem para indicar a presença do amor, da paixão. Então, quando nós vamos ler a história em quadrinho, que nós vimos quando a gente observa a existência dessa metáfora visual, a gente consegue captar, entender que ele está querendo dizer que aquele personagem ali está apaixonado. Ok? Figuras cinéticas. As figuras cinéticas, nós já vimos também em sala de aula, são riscos, traços que indicam movimento. Quando quando o autor ele quer indicar que o personagem está correndo, ele coloca uns tracinhos, umas linhas próximas aos pés, para indicar que ele está pulando, para indicar qualquer tipo de movimento. Onomatopeias, nós também já vimos. As onomatopeias são figuras de linguagem que reproduz com palavras os sons naturais. Por exemplo, quando você quer indicar na história que alguém está batendo na porta, aí você reproduz por meio de palavras esse barulhinho que a gente faz da batida da porta, o toque-toque, né? Então, quando a gente quer indicar que o telefone na história em quadrinho, por exemplo, está tocando, a gente escreve lá trim, trim, para indicar o toque, né? O som do toque do telefone. Toda história em quadrinho, logo no início, no começo, tem o seu título. O título, geralmente, ele tem um grande destaque, ele é escrito com letras bem grandes logo no início. E, por fim, no último quadrinho, sempre quando acaba a história, no último quadrinho, lá no cantinho embaixo, vai ter a palavrinha fim.
Bom, aqui eu trouxe para vocês 2 exemplos de histórias em quadrinhos para vocês tentarem visualizar aí as características que eu mencionei anteriormente. Eu coloquei lá em cima a primeira HQ, segunda HQ. Eu destaquei só alguns pontos, não destaquei tudo. Eu destaquei talvez o que vocês poderiam ter mais dificuldade. Destaquei aí na primeira HQ, lá no último quadrinho. Destaquei uma interjeição, ó, puxei uma setinha aí, botei o nome interjeição. Nessa palavra puxa, quando o Cebolinha fala puxa, isso é que se chama comer com os olhos. Então, esse puxa é uma palavra que está expressando uma sensação, uma emoção, um estado de espírito dele. No caso aí, ele ficou, vamos dizer assim, surpreso, né, com o que aconteceu aí. A Magali comeu, devorou o cachorro-quente dele só de olhar. E também destaquei o balão da fala. Mas esse balão da fala a gente já estudou em sala e você já conhece, mas de qualquer forma eu destaquei para vocês. Já na segunda HQ, eu destaquei para vocês aí linhas cinéticas, olha só. Tem muita linha cinética aí, mas eu só destaquei uma, que é a do segundo quadrinho, que tá bem claro aí que tá mostrando o Cebolinha escorregando, né? Então tem esse movimento dele de pisar na casca de banana e escorregar. No terceiro quadrinho, eu destaquei a onomatopeia. Vocês podem estar se perguntando assim, existem outras onomatopeias aqui? Tanto na primeira quanto na segunda. Existem, mas eu só quis destacar uma. É a que está maior, que está mais evidente aí. Que claramente a gente consegue perceber que no segundo quadrinho o Cebolinha escorregou, né? A gente percebe esse movimento, ele escorregando na banana. E no terceiro quadrinho tem o barulho da queda. Tem o pof. Então esse pof aí, ó, tem a palavrinha pof, P-O-F. Então, essa palavrinha está indicando o barulho da queda. Então, isso aí é uma onomatopeia, tá? Uma figura de linguagem. No último quadrinho, eu destaquei para vocês aí uma metáfora visual. Aí vocês estão se perguntando, esses tracinhos assim em cima da cabeça deles, é uma metáfora visual? É uma metáfora visual. Está indicando que eles ficaram chateados com a atitude de Cebolinha. Está indicando, é um desenho que está indicando o sentimento deles de chateação. Tá? Todo mundo conseguiu entender aí? Vocês podem depois ficar observando para ver se vocês conseguem achar outros exemplos de metáforas, outros exemplos de onomatopeias ou de linhas cinéticas ou qualquer outro daquelas características que eu mencionei. Tá bom? Bom, turma, nossa videoaula acaba aqui. Espero que vocês tenham entendido a explicação sobre histórias em quadrinhos. Em caso de dúvidas, vocês podem mandar um e-mail. Tá aí o endereço, estudocomplementardelinguagens@gmail.com. Vou deixar aí uma atividade no livro, da página 59 a 67. E no final do vídeo vai ter uma atividade extra para vocês, tá bom? Para todo mundo fazer. Beijos e até a próxima videoaula.